Oi, colegas. Vamos para mais um resumo semanal. E quando chega sexta, o pessoal me pergunta: o que vai ter no resumo dessa semana, Margarete? Algumas mandam sugestão, outros não, né? Mas vamos lá. Como que foi a semana de vocês? Aqui em Goiás foi muita chuva, né? Está bom de chuva de uns dias para cá. E o CIGEF tem que ser sempre o assunto de abertura, né? De quinta-feira em diante, começou a dar uns sintomas aí de não entra, não reconhece toque, né? Mas como eu já disse, estão mexendo no sistema e vamos aguardar, né? Não sei quando iniciou a contagem de 90 dias, mas certo é que deve estar caminhando lá. E um dos motivos que estão mexendo no sistema lá é justamente para inserir os dados da regularização fundiária, aquelas de assentamentos, de terras da União. E por falar nisso, no dia 11 de fevereiro, agora, né, teve uma reunião com o presidente do INCRA na Câmara, lá no Congresso Nacional, justamente para discutir a medida provisória 910, que a gente está cansado de ouvir falar sobre ela, né, porque é aquela que dispensou as cartas de anuência, e foi discutir justamente esse assunto. Serão 3 encontros, esse foi o primeiro dos 3, e ele explicou sobre as dúvidas que o pessoal fala. Algumas pessoas falam que isso vai facilitar a grilagem, e ele argumentou por que não, eu também creio que não. E ele diz também que a ideia da medida provisória, ao final, é simplificar, otimizar e agilizar o processo de titulação de terras em áreas da União em todo o país. Ele lembrou que o sistema está sendo implantado no INCRA, vai possibilitar o compartilhamento de dados do governo federal. Então, eu enviei um vídeo no meu Facebook, no Facebook da TGR, falando justamente, é um vídeo que eu cortei um pedaço do vídeo lá, né, da fala dele, justamente onde ele explica como que será efetuada, né, esse sistema que vai conferir os bancos de dados, essa conexão, né, com a Receita Federal, IBAMA, Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia. E essa Secretaria do Trabalho justamente para saber se não está tendo trabalho escravo. E ele citou um exemplo, justamente foi o que eu coloquei nesse vídeo, a parte que eu cortei, de um exemplo real de um imóvel que está sendo regularizado, que estava parado no INCRA há muito tempo, e o INCRA, o máximo que ele podia fazer manualmente seria conferir os dados de documentos que eram entregues, e às vezes partia para alguma diligência. E com esse trabalho não, pode ser feito tudo online. Então ele mostrou essa área lá, que foi o projeto piloto provavelmente deles, e mostrou como que serão feitas. Vocês assistam o vídeo, no meu Facebook tem. Que o vídeo, assim, depois de conferir as partes documentais e tudo, ele vai fazer uma consulta de sobreposição. Então ele vai fazer as consultas com todas as camadas, do SPU, do MMA, da FUNAI, do INCRA, embargos do IBAMA, para saber se a terra, por exemplo, se o imóvel tem o CAR, se não tem, se está já referenciado no CIGEF, se está sobrepondo com algum imóvel desses aqui que eu disse, com quilombola também. Então ele vai cercar de todos os jeitos. E se não houver sobreposição, ele será certificado, né, será titulado. E ele deixou muito claro que nem o imóvel irá ser titulado se não houver o CAR. Então tem que ter feito o CAR, e não é bem assim que o povo fala, vai facilitar a grilagem, não. Mas convém vocês assistirem a verdade, não é só a parte que eu coloquei, não. Convém ir no site do Senado, na página do Senado, e assistir a reunião toda. E na parte dele lá, ele chama Geraldo Melo Filho, vocês, do lado direito, vocês clicam lá no nome dele, vocês vão ver tudo que ele falou. E
Ainda sobre a medida provisória, aquela pergunta de cartório, qual cartório que está aceitando e qual que não está. Tem cartório que não está aceitando ainda a dispensa da carta de anuência, outros já estão numa boa, enviam até o modelo da carta, da declaração que eles querem que envie com o processo. E o cartório do primeiro ofício de Goiás fez uma consulta para assessoria correcional aqui em Goiás. Então, ele perguntou sobre a parte de georreferenciamento, que é a parte que trata da dispensa da anuência dos confrontantes para registro de georreferenciamento. Ocorre a seguinte dúvida: a referida dispensa também abrange os casos de georreferenciamento em que ocorra aumento de área, ou neste caso devemos continuar exigindo a anuência dos confrontantes? Então, é uma dúvida de um cartorário aqui de Goiás, que perguntou, né? E se, por exemplo, mudou a área, aumentou a área, às vezes até diminuiu também, né? Como que fica? Vai dispensar a anuência? E esse órgão, que é a assessoria correcional, respondeu o seguinte, que o artigo 4º alterou a redação do artigo 3 da Lei 6.015, que são dispensadas assinaturas confrontantes, então nós já sabemos até quase praticamente de cor, né, esse trecho. E que nesses termos a medida provisória é um instrumento com força de lei, adotado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência e produz efeitos imediatos. Até a presente data, não foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça ou por esta Corregedoria Geral da Justiça recomendação ou norma que regulamente a aplicação do artigo 17, acrescentado pela medida provisória 910. Por fim, pondera-se que, quando sobrevier dúvida ao registrador, no exame do caso concreto e diante de suas nuances, deverá encaminhá-lo ao juiz de registro públicos, nos termos do artigo 2º do Código de Normas e Procedimentos do Fórum Extrajudicial, assessoria correcional. Então é isso, né? Se ele orientou que, em caso de dúvida, consulte o juiz, né? Porque diante do Código de Normas ele saberá responder. Então fica aí, para quem está na dúvida aí, às vezes vocês vão trabalhar com o cartório também está em dúvida, vocês comentem com ele, peça que envie, que encaminhe a dúvida, né, para o juiz. Mas tem muitos cartórios que estão aderindo, acho que eu creio que a maioria está aderindo, mas tem muitos que ainda estão relutantes e nem tem motivo, né, porque tirou totalmente a responsabilidade do cartorário, responsabilidade é totalmente do proprietário e do profissional. Então, fica aí a dica. Vamos falar sobre os irresponsáveis técnicos, né? Por que irresponsáveis? Essa semana, uns dias atrás, teve uma consulta de uma colega nossa no Facebook e ela me contou a seguinte história. O caso dela é assim: ela foi fazer um gel e esse gel tinha uma divisa de município, de comarca. E ela teria que inserir o vértice ali, porque o colega que fez a primeira certificação, ele não fez essa divisão, então não teria o vértice ali. Só que ela não poderia enviar errado como ele, ela não poderia compactuar com esse erro. O erro não foi dela, porém, foi do profissional que certificou. Ela conversou com o profissional não concordou, como muitos não concordam em consertar o que fazem errado, né? E o INCRA agora exige que o proprietário, alguns analistas, não são todos não vamos generalizar a coisa não, né? Muitos não querem mais mandar a carta para o proprietário avisando que está com erro, que vai ser cancelado. Então eles querem que o profissional procure o proprietário da área que está errada e solicite dele o requerimento autorizando o cancelamento. Ela me perguntou o que ela faria, eu falei, conversa com o proprietário, explica a situação para ele. E ela deve ter tido bons argumentos, que conversou com o proprietário, e depois de um dia eu perguntei para ela o que deu, como foi resolvido, e ela me deu uma resposta boa. Ela me falou o seguinte, que conversou com o proprietário, com os confrontantes, e eles concordaram em fazer a retificação. Agora estou preparando os arquivos, pegando a autorização do cancelamento deles para poder protocolar no CIGEF.
Então, o que ela fez? Ela conseguiu, com o proprietário, que ela corrigisse o trabalho deles. É claro que ela não vai só inserir o vértice, né? Ela está fazendo um novo trabalho lá do referenciamento. Em que nós queremos chegar com esse exemplo aqui? É o seguinte, que tem que ter um bom argumento com o proprietário confrontante, mostrar para ele que está errado, que deve corrigir, e aquele responsável técnico que fez o trabalho dele vai sendo eliminado, porque esse proprietário já não vai procurar mais o serviço dele. Em primeiro lugar, porque fez a coisa errada. Em segundo, porque não se disponibilizou nem a consertar o que estava errado. E o pior do que errar é você não admitir que está errado e não querer consertar o que você errou. Então, isso que é pior do que o próprio erro, né? E, então, parabéns para ela que conseguiu. Eu já sei mais de uns 3 ou 4 casos ultimamente que conseguiram também com o proprietário fazer a correção da área. E daqui um dia vai ser igual o CAR, né? Quem fez errado agora desapareceu. Eles já guardaram o notebook. E quem ficou aí que não tinha muito cliente porque cobrava um valor mais justo, agora está corrigindo os CAR que foram feitos errados. E assim já está acontecendo com o georreferenciamento. Como eu tenho dito aqui quase toda semana, somos darwinistas, lei de que seleção natural, né? Então o próprio mercado vai selecionando os profissionais. E com isso eu lembrei de um artigo do Dr. Eduardo Augusto, que todo mundo conhece, né? Quem não conhece o Dr. Eduardo Augusto. E me lembrei que no blog dele, um dia ele falou sobre desmembramento, que tem que corrigir a área e tal. Então isso aqui é só uma parte, vocês coloquem na busca que vocês veem o artigo todo. Então, em uma parte ele disse o seguinte: os registros imobiliários estão repletos de plantas que trazem observação. Desmembramento efetuado exclusivamente com os dados existentes na matrícula. Ou seja, o agrimensor nem sequer se deslocou até o imóvel, tendo efetuado o projeto com base na precária descrição tabular ou em plantas antigas de igual precariedade. Se isso pudesse ser aceito, e, pois entre parênteses, que há quem defenda isso, não haveria necessidade de agrimensor para elaborar tais trabalhos, mas apenas de um desenhista ou de operador de AutoCAD. Diante da não existência de um correto e completo levantamento do imóvel, os bons profissionais têm perdido mercado para aqueles que não cumprem direito o seu papel, pois enquanto o profissional displicente demora menos de 1 hora na frente de um computador para simular o desenho do imóvel, o diligente agrimensor tem despesas com deslocamentos, locação de caríssimos equipamentos de medição e salário de 1 ou mais topógrafos auxiliares. A agrimensura é uma ciência séria e o bom profissional deve ser respeitado e bem remunerado pelo trabalho realizado. Então, vamos pensar sobre isso, né, pessoal? A gente tem que ser respeitado e valorizado e bem remunerado, mas se fica fazendo palhaçada, vai cair em quê? Em um vídeo que nós estaremos publicando essa semana, que é sobre o preço de gel mais uma vez. Porque teve um comentário no Facebook, dia 3 de janeiro ainda, de um colega que disse assim, as palavras dele: boa tarde a todos. Fiquei aqui pensando sobre um colega de profissão. Ele está fazendo referenciamento de imóveis rurais a R$6 o hectare. Na região de vocês já tem profissional trabalhando esse serviço, esse valor? Valor, nem pode falar que é valor, né? E foi postado no meu grupo do Facebook no dia 3 e teve muitos comentários. Eu selecionei alguns comentários para trazer para a gente falar sobre isso. Fiz uma comparação entre o valor dele com a tabela dos técnicos agrícolas, que muita gente criticou também essa tabela, e com a fórmula e com a planilha que a gente tem. E vamos falar sobre isso, então daqui uns 2 dias deve sair o vídeo aí para vocês assistem e comentem, tá? Porque, na verdade, não é nem pelo valor de R$6. Muita gente me perguntou: Margarete, comenta sobre isso, sobre o valor de R$6, o que você acha? Na verdade, não merece nem comentário, gente. Olha, falar a verdade, o valor de R$6, eu acho que se ele pegar um gel de 100 hectares, ainda fica mais barato do que o que eu cobro para montar um processo, né? Então, eu acho que, coitado, né? Pensa bem, ele vai no campo, ele faz tudo, tem que montar o processo, tem que fazer o desenho no AutoCAD, não pode nem alugar um aparelho que presta. Como que ele vai alugar um aparelho, né? Não tem dinheiro, então certamente faz com imagem, com teodolito, né?
E quero falar para vocês que nossos cursos presenciais voltaram já, graças a Deus, passada aquela fase toda que quem me conhece mais de perto sabe. Então, voltando à vida normal, já temos curso marcado para dia 5 e 6 de março em Goiânia. E dia 7 vai ter de CCIR aqui em Goiânia, em Curitiba 16 e 17 de março, São Paulo 30 e 31 de março, Belo Horizonte 27 e 28 de abril. E depois marcaremos outros. Então, no nosso site, tgrtreinamentos.com.br, vocês terão como fazer a inscrição, tem o conteúdo programático. Na verdade, o conteúdo é bem mais do que o que está lá. Principalmente em matéria de nota devolutiva, eu estou levando um bom conteúdo para a gente discutir sobre notas devolutivas, porque através das notas a gente entende o que o cartorário quer e por que quer. Vamos fazer uma conexão entre as notas devolutivas e o cartório de registro, e baseado em que ele está pedindo aquilo, se ele está certo em solicitar ou não. E isso nós sabemos através dos princípios do registro de imóveis. Nós vamos falar dos princípios, isso nem está na grade do curso lá, mas já está preparado para levar para vocês, tá? Será um prazer ter vocês nos cursos presenciais, nós temos descontos, e vocês entram no site que vocês verão tudo lá. Tem desconto para mais de uma pessoa, tem desconto para quem já participou de curso presencial, tem desconto para quem paga à vista, então tem todo tipo de desconto. Mas não se esqueçam também que a TGR Treinamentos está com cursos online, todos os cursos também. Estamos preparando os novos cursos para serem lançados, estamos mudando a nossa plataforma, que estava no Hotmart, agora nós estamos passando para a EAD plataforma. Daqui uns dias vocês já podem acessar pela EAD, que é bem melhor, mais dinâmica. E sem falar que nós temos os cursos online para uma pessoa, ou curso em compra também, que nós vamos até o escritório e damos curso para preparar a equipe de vocês, tá? Bom, pessoal, tirando isso, participem do nosso YouTube, curtam o vídeo, se vocês acharem que é interessante, compartilhem. Eu participo também do nosso grupo no Facebook. Ultimamente eu não estou tendo muito tempo para entrar no Facebook, mas às vezes tem semana que eu nem entro no Facebook, mas o grupo está lá e está andando, o pessoal se ajuda bastante. E uma boa semana a todos, um beijo no coração de cada um, que tenham bastante serviço, bastante trabalho, mas que sejam justos com vocês mesmos na cobrança nos valores de cobrança aí, né? Temos que trabalhar para ganhar um dinheirinho, não para empatar e muito menos para perder. Então, um beijão para todo mundo, fiquem com Deus.